Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendendo na Periferia, da Aventura de Construir. Eu sou a Ana Luísa. E eu, o Nico. Hoje vamos falar sobre microempreendedorismo feminino nas periferias. Falar desse tema é falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Autonomia financeira, identidade e cultura, fortalecimento comunitário, oportunidades para mulheres e transformação social. Nas periferias brasileiras, milhares de mulheres empreendem todos os dias. Muitas começam com poucos recursos dentro de casa, conciliando trabalho, família e cuidado. Mas esses negócios muitas vezes se tornam também ferramentas de transformação social, criando oportunidades para outras mulheres e fortalecendo os territórios. E para falar sobre esse tema, hoje recebemos duas convidadas que vivem e trabalham diretamente com essa realidade. Primeiro, está com a gente Antônia Meires Barbosa dos Santos, da Bahia. Antônia é técnica em agropecuária, assistente social, militante de gênero e raça, servidora pública, municipal e artesã. Ela é fundadora do Aira Ateliê de Antônia, um projeto de moda artesanal que valoriza a ancestralidade, sustentabilidade, identidade racial e de gênero. Além da produção artesanal, o ateliê também desenvolve um trabalho social importante, apoiando mulheres negras em situação de vulnerabilidade ou violência doméstica. E recebemos Marciele Del Duque, fundadora da Rede Marianas Mulheres que Inspiram, presidente atual da CUFA Minas, mentora do Sebrae Delas e diretora da Expo Favelas MG. Marciele tem uma trajetória marcada pelo empreendedorismo social e pelo fortalecimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, atuando em diferentes territórios do Brasil para ampliar oportunidades e redes de apoio. Marciele e Antônia, sejam bem-vindas ao podcast Aventura de Construir. Antônia, vamos começar pela sua história. Como nasceu o Aira Ateliê de Antônia e como essa ideia começou na sua vida? Então, como vocês já falaram, eu sou Antônia Meires, nasci num local aqui na zona rural de Cruz das Almas, interior da Bahia, no Recôncavo, e eu tenho tias que são costureiras, e eu me lembro que eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, minha tia Anunciação me chamou para me ensinar a costurar. Só que naquele tempo a máquina era aquela máquina de pedal, e ela me pediu para fazer a costura de mão, e eu fui fazendo, só que eu fiz tudo rápido, ela mandou desmanchar, que estava feio, e eu desmanchei, chorei até, porque eu achei que ela brigou comigo, mas acabei fazendo como ela pediu. Mas eu comecei a desenvolver, né, a vontade de costurar, de aprender a costurar. Eu lembro que minha mãe tinha um tecido em casa, aí eu fiz uma blusa e uma saia para minha irmã caçula, isso eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e fiz à mão. E aí aquele desejo, aí eu fiquei com aquilo na mente, eu ainda vou ter meu ateliê de costura, eu ainda vou ter meu ateliê de costura. Aí foi passando o tempo, né? Eu aprendi a costurar, entrei num curso de corte e costura, mas um método muito antigo, né? Que eu não sei se muita gente conhece, é o verangular. E eu não consegui me adaptar porque eu não tinha máquina, né? Eu fazia as aulas, vinha para casa, mas não ia fazer nada em casa porque eu não tinha máquina. Aí passou o tempo, meu pai me deu uma máquina, isso eu já estava com 23 anos, que eu tenho até hoje, que é com a qual eu costuro. Aí eu cheguei a trabalhar num período numa fábrica de sapatos, costurando, e aí eu trabalhei em outros locais, mas o desejo de ter o meu ateliê, o meu negócio, nunca deixou de existir. Até que passou o tempo, eu casei, tive minha filha, Sara Maria, e depois fiz os cursos, né? Primeiro o curso técnico, depois a graduação, e já funcionária pública, uma amiga me passou um link de um curso que é Acelerando Seu Corre, onde nos ajuda, né? Ajuda muita gente que está iniciando um projeto desse como da gente, né? Como o nosso, que tem o desejo de fazer, mas ainda não tem caminhos. E aí, diante disso tudo, um dos professores me chamou a atenção. O professor Michel falou para mim, Antônia, já está mais do que na hora de você começar. Isso foi lá em 2022. E aí aquilo deu um estralo, assim. Eu fui na cidade aqui vizinha, Feira de Santana, comprei um material para fazer toalha de prato, para começar a produzir para vender.
Mas no meio desses tecidos, da toalha de prato, eu também comprei um pedaço de tecido que lembra estampa afro. Aí foi quando eu fiz uma bolsa, um domingo à tarde, saí aqui na frente da porta. Foi quando duas vizinhas viu, gostou e já fez uma encomenda. Aí eu disse: não, gente, o caminho é esse. Eu já não consegui vender toalha de pratos. E aí, diante da minha andança, que eu também sou um bandista, né? Diante do meu entendimento com a religião, eu comecei a pensar em algo que é um diferencial. Eu sei que meu público é um pouco seletivo, digamos assim, porque não é em todo lugar, não é em todo ambiente que eu consigo vender os meus produtos, porque é direcionado para a questão racial. E a gente que somos negros, principalmente mulheres negras, sabemos o quanto isso é custoso para a gente, porque nem todo mundo vê o nosso produto como beleza. Então, por conta disso também, eu pensei em trabalhar a questão racial e o regionalismo, onde eu trabalho com tecido africano, algodão cru e também sementes, madeiras, para não usar, fazendo o mais artesanal possível, para não usar velcro, zíper, esses aviamentos que estão, como é que eu posso dizer, que se encontram em qualquer lugar. E a questão não é por que encontra em qualquer lugar, que eu acho que perde um pouco da originalidade, do artesanato. Então, por isso, a gente utiliza esses produtos, botões com semente ou madeiras para fechar algumas bolsas. E aí, diante também do entendimento religioso da ancestralidade, veio o nome do Airá Atelier, porque Airá é tudo isso que a gente faz, né? Esse movimento, é a construção, é o trabalho, é vencer, é lutar. Então, estou resumindo bastante o que eu entendo um pouco da questão do Airá. E hoje, né, a gente está construindo o nosso ateliê, já está bem encaminhado, né? E é assim. O seu trabalho utiliza sementes, casca de coco e outros elementos da cultura nordestina. O que significa para você empreender valorizando ancestralidade, cultura e território? Olha, para mim, quando eu pensei, e a gente já vai trabalhando em cima dessas questões, eu quis valorizar o que muitos acham que é pequeno, e para mim é muito grande. E eu trazendo isso para as feiras, para nossa loja, para nosso ateliê, mostrando a beleza, porque aí a gente fala, quando a gente vai na feira, né, a gente fala a história de cada bolsa, porque cada bolsa nossa tem um nome. A gente tem a bolsa Irá, a gente tem a bolsa Dandara, a gente tem outras bolsas, todas as bolsas, todos os nossos produtos têm um nome africano. Então, foi muito pela questão da militância, de ver, de sentir na pele, às vezes, as nossas produções, o nosso trabalho enquanto mulher e homem negro sendo diminuído. Então, foi uma maneira que eu também achei de mostrar para o mundo que a gente também é belo, que os nossos produtos, o nosso jeito de ser, as nossas roupas coloridas, os nossos tecidos são bonitos, e foi basicamente isso. É mais ou menos isso. Tônia, além de ser um negócio, o Airá Ateliê também tem um propósito social importante. Como surgiu a ideia de apoiar mulheres que passaram por violência doméstica através do seu projeto? Infelizmente, a gente está passando um momento, né, muito problemático nessa questão da violência doméstica. É bem da hora, infelizmente, dizer isso, mas, assim, o principal motivo, porque eu fui casada durante 12 anos e eu passei por todo o ciclo da violência doméstica. Então, eu me sinto uma vitoriosa, não foi fácil, não é fácil, mas eu penso assim, se eu conseguir vencer nessa questão, eu me sinto na obrigação de ajudar, de auxiliar outras mulheres, outras irmãs, a sair desse problema, que não é nosso, esse problema da violência doméstica não é de nós mulheres. E, infelizmente, nós mulheres negras sofremos mais ainda o racismo, o machismo. Por conta disso tudo, eu quis também fazer do nosso trabalho, né, dentro do ateliê, um trabalho social, onde a gente faz roda de conversa, né, de início, estamos com roda de conversa, futuramente iremos trazer cursos e outras questões para dialogar com essas mulheres, para poder fortalecer essas mulheres. Então,
pela minha história, pela militância por tudo, eu quis também trazer esse trabalho para outras irmãs, né? Ajudar outras mulheres, fortalecer outras mulheres. Marciele, ouvindo a história da Antônia, vemos algo muito presente nas periferias. O empreendedorismo que nasce da vivência, da identidade, da necessidade de transformação. Essa também é uma realidade comum entre as mulheres empreendedoras que você acompanha. Fale um pouco sobre o seu trabalho. Maravilha. Primeiro eu quero parabenizar aqui a Antônia com a sua história, com a sua jornada, com o seu projeto, completamente empoderador e motivador. Parabéns, viu, pela sua jornada, Antônia. Olha só, onde de fato, né, a gente se converge quanto projeto. As Marianas, ela nasce também com o objetivo de fortalecimento e empoderamento na vida dessas mulheres. E qual o empoderamento que a gente está se referindo, né, dentro da rede, até mesmo aqui nesse podcast? A gente está falando sobre o empoderamento econômico, a gente está falando que, a partir deste lugar, nós buscamos aí muitas outras ferramentas que vão fazer com que essas mulheres que nós atendemos saiam do ciclo de violência. Então, qual é o objetivo, qual a missão e como funciona o projeto das Marianas? Ele nasce tão de forma despretensiosa como o da Antônia. Nós, mineiros, né, eu sou de Minas Gerais, eu sou da cidade de Mariana, onde houve ali o desastre, o rompimento da barragem. Nós, em 2014 para 2015, criamos um grupo, um pequeno grupo de mulheres para tomar café, porque isso é hábito dos mineiros, né? Junta todo mundo, vamos lá em casa tomar café. Resumo disso, primeiro dia para esse café, tínhamos ali 17 mulheres na varanda da minha casa, com uma troca realmente apenas de desejos, anseios, sonhos, dores também, compartilhávamos ali naquele café, mas na época, em 2015 para 2014, a gente nem sabia o que era empreender. A palavra empreender na cidade mariana não era nem falada, mas a gente entendeu depois que o empreender era o nosso corre, era o nosso fazer, era o nosso dar o nosso jeito, né? E isso fez com que essas mulheres do primeiro encontro saísse com o desejo de se encontrar novamente, porque a gente entendeu que naquela primeira reunião, naquele primeiro café, que a gente utilizou ali, até mesmo como um lugar de descanso, de troca e de segurança entre nós, a gente precisava chamar mais uma amiga que não estava no primeiro. Então, isso foi se multiplicando de uma maneira tão orgânica, tão exponencial, de fato, esse encontro, que no terceiro encontro, na varanda da minha casa, já não cabia mais mulheres. E aí foi quando a gente entendeu que nessas conversas que tínhamos ali dentro do grupo de café na varanda da minha casa, que muitas mulheres já empreendiam. Tínhamos ali psicólogas, tínhamos ali contadoras de histórias, tínhamos ali uma advogada que deixou de advogar para entrar naquele projeto da Mary Kay, enfim, que você vai vendendo um número X e você vai se tornando diretora a partir das suas conquistas, e ela se tornou uma referência para a gente, porque logo que ela entrou, em menos de um ano, ela conseguiu o famoso carro rosa, que esta marca ali traz, né, como bônus para quem vai cumprindo todas as etapas dessa frente. Então, ali a gente entendeu que essas mulheres, além de precisar de momentos como esse para se conectarem, para se conhecerem, mas também para partilhar ali os seus sonhos e desafios, a gente entendeu também que a gente precisava capacitar. Então, respondendo aqui a sua pergunta, eu acredito que a nossa sinergia, de fato, com a história da Antônia, com a ação que a Antônia desenvolve aí, que é muito linda, vai de encontro aqui em Mariana com o objetivo de empoderar por vias econômicas. Porque a partir do momento que as mulheres têm ali a informação, sobretudo um ato de coragem coletivo, de romper realmente esse ciclo de conhecimento, que também muitas vezes ele é nos podado, dependendo daquela mulher, dependendo da relação que ela tem ali, ou está em algum ciclo de muitos anos de violência, o conhecimento também lhe é podado. E quando a gente entendeu naquela rede que a gente estava, além de nos unir, a gente estava nos fortalecendo e capacitando uma outra ali com
conhecimento, com troca, com as nossas histórias, a gente entendeu que éramos uma grande rede de transformação econômica local. Então, tem tudo a ver aí com o movimento que a Antônia faz, e com certeza, hoje isso se tornou para a gente, assim, algo inegociável. Todas as mulheres que nós nos conectamos, nós levamos ela primeiro para esse lugar de acolhimento e logo na sequência de empoderamento de conhecimento para que ela possa, inclusive, sair de todos os ciclos de violência possível através do empreendedorismo feminino. Empreender nunca é simples, né? Mas quando falamos de mulheres nas periferias, existem alguns desafios adicionais. Na experiência de vocês, quais são os principais desafios que essas mulheres enfrentam quando começam um negócio? Por exemplo, acesso ao crédito, formação, visibilidade. O que vocês acham? Olha, no meu ponto de vista, eu posso dizer, quando eu comecei a empreender, eu fui assim, meio que, como é que eu posso falar a palavra correta? Uma sortuda. Por que eu digo isso? Mesmo vendo a dificuldade das outras. Quando eu decidi começar, primeiro eu tive esse curso de Acelerando Seu Corre, que ensinou um pouco de precificação, um pouco de tudo. Nesse meio tempo, logo eu comecei numa feira, porque eu já era empregada, né? Funcionária pública, eu fui para essa feira, que foi também dentro de um movimento, o 20 de novembro, e nesse encontro eu encontrei um amigo que me falou da aventura de construir. Ah, tem um pessoal aí que dá curso e é muito bom para você, é sua cara. Ele nem sabia o que era, nem eu. Então, eu me sinto privilegiada por esse motivo, porque eu consegui, né? Aprendi muito, construir meu plano de negócio, plano de marketing, aprendi a precificar, aprendi muita coisa com a aventura de construir. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria. Que eu conheço, a gente vai para as feiras, a gente acaba conhecendo várias mulheres que estão começando. A gente percebe que elas têm o dom, né, do trabalho. Também a gente conseguiu aqui um apoio do CESOL Recôncavo, né, que é o Centro de Economia Solidária. E aí essas mulheres sabem produzir, mas não sabem precificar, não sabem vender, sabe? Não vê aquilo que elas fazem com uma coisa bela, grande, bonita, uma coisa que elas fazem como se fosse a gente beber água, e a gente vê uma produção tão linda, algo produzido tão belo, tão bem feito, e elas não, sabe? E na maioria das vezes, essas mulheres estão ali trabalhando aquele horário ou aquele dia para levar alimento para casa, né? Que é muito complicado. Um dos nossos propósitos dentro do nosso futuro instituto, que a gente pretende formar o instituto, é isso, ajudar essas mulheres a produzir, a ver qual é a aptidão dela para a produção e não ficar dependente, porque, infelizmente, às vezes tem que ir, botar o que tem ali, às vezes vai com fome para produzir, para vender numa feira, para levar o alimento para casa. Então, eu vejo essa dificuldade, a principal dificuldade mesmo é o conhecer, né? Crédito também é muito difícil, e principalmente estar fortalecida, porque quando a gente nos conhece, sabe que a gente tem um potencial, a gente começa a buscar, a gente grita, a gente vê onde pode encontrar ajuda, mas eu acho que o principal de tudo é fortalecer para ela se conhecer e dar continuidade ao trabalho. E para Antônia, no seu caso, quais foram os maiores desafios no início do seu negócio? Para mim, o maior desafio foi acreditar que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo era belo, era bonito, era acessível. Por que eu digo isso? Quando eu comecei a vender, eu tinha vergonha de botar preço. Eu achava que o povo não ia valorizar aquilo ali. Até que eu fui numa feira, numa conferência estadual de cultura, um amigo me ofereceu, Meire, vem, esses produtos vendem, estou pensando que era aquela conversa de amigo para fortalecer a gente. Aí eu botei uma mesinha assim. Quando eu vi 3 pessoas brigando pela mesma bolsa, eu fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo?
Eu cheguei lá mais ou menos às 9 horas, comecei a vender quase 11 horas, 4 horas da tarde tive que vir, porque foi na cidade um pouco distante. E nesse meio tempo eu vendi quase R$ 700, que para mim foi, né? Então, eu disse, não, o caminho, gente, é o caminho. Eu já não. Aí já estou emendando uma conversa na outra, porque é muito contagiante quando eu começo a produzir, quando eu posto um produto novo, aí estou querendo para tal dia, e a pessoa cobra. Então, aquilo para a gente é muito gratificante. Então, para mim foi isso. O Marciele, olhando para os diferentes territórios do Brasil, quais são os desafios mais comuns que você vê nas mulheres empreendedoras? Os desafios mais comuns dentro das comunidades é realmente fazer com que essa mulher ela possa se dedicar realmente para o empreendedorismo. Pensando aí em ordem crescente, vamos trazer assim, primeiro, a falta de recurso, ou seja, de investimento. Nós sabemos que, inclusive, quando a gente traz isso para um recorte, sobretudo racial, a gente tem aí percentuais de que mais de 72% das mulheres pretas, elas tentam ali linhas de crédito e elas, enfim, não são nem bem atendidas, quiçá receber ali o crédito, não tem, sempre são negadas, mesmo sabendo que nós mulheres somos mais adimplentes que os homens. Então, a gente parte do princípio, pela falta de investimento ou capital disponível para que possamos investir nos nossos negócios, nos empreendimentos, nas ideias, e na sequência é realmente conciliar a ação realmente da empreendedora que está ali começando em casa, ou seja, essa gestão do tempo dentro da favela, ela também tem um recorte muito diferenciado, porque também em linhas aí de pesquisas, nós sabemos que dentro da favela temos mais de 64% de mulheres mães solos, e a maioria dessas mulheres, elas precisam, além de dar conta dos seus filhos, ela precisa dar conta do sogro, da sogra, do vizinho, que ela precisa muitas vezes dar conta para ter ali uma segunda renda, né? Enfim, um complemento, até mesmo a única renda que ela tem é tomando conta ali de um senhor, de uma senhora na casa ao lado, ou até mesmo em uma outra quebrada. Então, Ana, pensando nessa ordem, para mim, a falta de crédito, de oportunidade realmente de receber esse crédito e, na sequência, fazer essa gestão do tempo, uma vez que ela tem 1 milhão de coisas para fazer, até precisar empreender, e na hora que ela começa, de alguma maneira, ela ainda bate de frente com essa questão da falta de oportunidade de crédito. Está mutado. Um ponto muito forte quando falamos de empreendedorismo feminino é a importância das redes de apoio. Marciele, você trabalha diretamente com a criação e fortalecimento dessas redes. O que muda na vida de uma mulher quando ela deixa de empreender sozinha e passa a fazer parte de uma rede? Ela mesmo dentro de um coletivo, né, como você bem colocou, a importância de uma rede, mesmo dentro de um coletivo, ela se torna protagonista, porque a rede, ela te acolhe e, ao mesmo tempo, te encoraja, te empodera. E aí, na sequência, as mulheres, elas começam a assumir realmente esse protagonismo da vida dela, empreendendo ou não. Então, a rede, ela tem um fator poderosíssimo que, na maioria das vezes, é nos encorajar para que a gente possa, de fato, nos tornarmos aí protagonistas. Iniciativas como a Rede Marianas Mulheres que Inspiram ou eventos como a Expo Favela ajudam a dar visibilidade e oportunidades para muitas mulheres. Qual o impacto dessas iniciativas, na opinião de vocês? Nossa, gigante. O impacto é gigante, a começar por uma mudança de mentalidade. Porque quando a gente fala de empreender dentro das favelas, muitos ainda não se veem nesse lugar quanto empreendedor. Muitos, inclusive, chegam dentro do projeto, como, por exemplo, a Expo Favela, que é um espaço 100% preparado por nós para que esse empreendedor, que não se vê como empreendedor na sua quebrada, ele possa entender esse valor
que o negócio, o serviço, o produto dele tem dentro de um ambiente, no asfalto, né, que nós falamos assim, nós saímos do morro, descemos para o asfalto para ocupar esses espaços que até então não éramos convidados, criamos ali uma feira, literalmente de mercado, para dentro, colocamos dentro do Sebrae, fazendo com que esses empreendedores, eles de fato possam apresentar a sua ideia, produto ou serviço, se reconhecendo como um empreendedor e entendendo que o que ele faz tem um grande valor. Exemplo disso, a Antônia trouxe aí um relato de pessoas, quando ela viu pessoas ali disputando uma bolsa, ela viu realmente que aquele produto tem um valor. Então, qual é o nosso papel quanto gestores, né, da Expo Favela? É fazer com que esses empreendedores, como a Antônia e até mesmo a rede dela, possa não só se ver nesse lugar, mas possa usufruir dos benefícios que a gente insere nesse lugar. A gente está falando de uma feira que é 100% direcionada para o pessoal, para a galera de comunidade das periferias. Mas a gente prepara, literalmente, pensando numa feira de mercado para grandes marcas, porque essas marcas que muito a gente consome, elas estão dentro desses espaços para entender como esses produtores de favela fazem, o que eles estão fazendo, se tem sinergia com a marca, até mesmo para sair uma collab, até mesmo para sair ali uma empreendedora acelerada pelo negócio ali que tem relevância para grandes marcas. Então, o papel da Expo hoje, além de encorajar, é mudar a mentalidade do empreendedor que não se vê nesse lugar, mas que já soma hoje, inclusive, novamente em pesquisa segundo a Data Favela, a gente está falando que as favelas hoje, a nível nacional, elas impactam a economia em mais de 300 bilhões por ano. Então, a gente não está falando de um território de carência. É óbvio, nós temos as nossas mazelas, os desafios postos, sim, mas o que a gente tem feito com isso? A gente tem aprendido cada vez mais a empreender. Nós temos rompido realmente esse muro que até então era a falta de conhecimento. Reforço aqui, trazendo de novo a amiga Antônia. Ela fala ali que ela aprendeu dentro, né, do projeto de vocês a precificar, a entender com certeza um plano de negócio, que o mercado chama de business plan. Então, a nossa missão é encorajar, mas também mudar a mentalidade desse empreendedor com conhecimento, para romper barreiras. Eu achei, assim, muito importante uma rede Mariana, não é isso? E a Expo Favela também, porque, como você bem falou, mas a valorização do que a gente faz, né? É um sonho meu ainda fazer com que a gente consiga ou construir ou fazer parte de uma rede assim aqui na nossa região. Porque eu costumo dizer, eu faço parte também de outros movimentos de mulheres, né, que tem a Câmara Técnica de Mulheres, mas eu costumo dizer que não adianta eu construir sozinha, né? Tanto é que tudo que eu comecei a fazer, eu peguei empréstimo, eu botei o que eu tinha, está aqui na minha garagem, mas eu convidei mais 5 mulheres que estão comigo, né? Porque eu não quero, eu penso nessa questão da rede que é isso. Se não for assim, a gente não vai. Eu tenho um sentimento e posicionamento socialista, porque eu acho que o mundo é isso. E também a questão da troca, né? Em toda feira que eu vou, eu falo muito nessa questão, se a gente pudesse fazer a troca justa, porque é muito importante. Eu estou com uma bolsa, eu produzi uma bolsa que alguém, uma colega gostou muito, aí eu gostei da blusa que ela está vendendo. Eu acho isso muito importante, a gente fazer esse ciclo girar, né? E quem sabe um dia ter uma rede aqui, como tem vocês aí em Minas, né, de Mariana, para auxiliar outras mulheres a estar dentro desse processo. E Antônia, no seu projeto, você também cria espaços de encontro através de oficinas e rodas de conversa. Que impacto esses momentos de troca têm para as mulheres que participam? A roda de conversa é algo que eu gosto muito, porque sempre quando a gente vai para a roda de conversa, convido outras irmãs, né, também que já faz um trabalho nesse sentido, não está junto com a gente aqui no ateliê, mas faz, porque a gente vê, né, quando a gente termina, falar das nossas experiências, trazer outras experiências também, a gente vê o quanto aquilo fortalece outras mulheres.
né? A nossa história de vida, às vezes a gente pensa que, ai meu Deus, não sei o que é minha vida, às vezes eu reclamo um pouquinho, peço perdão a Deus e aos meus orixás por isso, mas eu percebo, uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Tem uma colega que ela disse que já tentou suicídio. Uma vez ela estava passando uma dificuldade tão grande que ela foi para a boca pedir ao pessoal para vender droga porque ela não estava aguentando mais passar fome. Aí o cara foi tão assim que não, sai daqui, vai sair daqui, não deixou. Mas eu comecei a postar assim, meus trabalhos, postar, às vezes eu me sentia mais bonita do que eu acho que sou. Aí eu postava minhas fotos, né? Ela veio no meu PV e falou: muito obrigada. Você não sabe o quanto você tem me ajudado com as suas postagens, porque tem dia que eu levanto tão para baixo, aí eu vou, lembro de você, lembro da sua história, isso para mim me ajuda muito. Então, eu acho que, sabe, a gente não vai salvar o mundo, mas a gente tem feito e precisa fazer algo por alguém, por outras. Então, a roda de conversa para mim é o que eu mais gosto de fazer fora do ateliê. Porque eu percebo, de jovem, no ano passado a gente foi fazer uma roda de conversa sobre empreendedorismo negro, um CETEP, né, colégio aqui estadual. E aí o auditório cheio de adolescentes, meu Deus, as meninas, os olhinhos brilhavam assim, aí começou a perguntar o que faziam, uma trançava, fazia um design de unha, alguma coisa assim, e os olhos brilhavam, e veio uma quantidade significativa abraçar a gente, agradecer pela fala, porque muitas está passando muitas dificuldades, só precisa de um mínimo de atenção para se fortalecer. Então, sempre eu falo, não é fácil, mas a gente consegue, porque a gente não pode ficar esperando ou deixar o que está posto, né, a gente aceitar, porque é isso que muitos querem, a gente só não pode aceitar isso de braços cruzados. É luta, mas a gente consegue. Se eu fosse olhar por isso, eu não estaria aqui hoje. Então, é isso. No caso do Airá Atelier, o empreendedorismo também se conecta com a luta contra a violência doméstica. Antônia, na sua experiência acompanhando essas mulheres, o trabalho e a geração de renda realmente mudam a forma como elas se veem e se posicionam no mundo. Você consegue compartilhar algum momento ou situação em que percebeu claramente essa transformação acontecer? Tem duas histórias, uma vou ser bem breve. Uma é Simone, uma das nossas companheiras aqui, ela tem problema com depressão. E aí eu disse, Simone, vamos comigo para a feira, vai ter uma feira 5 dias, eu estou precisando. Eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Aí, nessa feira, ela me falou, no final, ela disse, Meire, muito obrigada, não precisa nem tu me pagar. Eu disse, como que não, mulher? Tu trabalhou comigo esse dia? Não, não precisa não. Eu estava em cima de uma cama há mais de mês, sem querer tomar banho, sem lavar cabelo, e só em sair, conversar, que tudo com a gente, esse trabalho que você faz com a gente, eu já estou me sentindo fortalecida. Eu já estou aqui com a cabeça cheia de coisas, já, sabe, eu vou estudar, vou voltar a estudar, que ela é professora, mas está desempregada. Então, é uma experiência que ajudou a levantar essa mulher, né, dessa depressão. Claro que ela não se curou ainda, mas vai se curar, porque ela me disse que continuou os estudos. De vez em quando tem uma recaída, mas continua a estudar para concurso. E teve uma outra situação que a gente trouxe uma colaboradora nossa para dialogar com um grupo de mulheres, né, no município aqui vizinho. E aí uma mulher conseguiu se livrar de um ciclo de violência de 35 anos e ela não sabia que ela estava passando por aquilo. Ela achava que tudo aquilo que o marido fazia com ela era porque ela era da religião, não sei se é religião, é seita ou Seixanoe, e ela merecia passar por aquilo. Então, ela tipo que estava pagando algo que ela já tinha feito em outras vidas e por isso ela estava passando. Aí ela me contou depois que, depois daquele diálogo que teve, que ela conseguiu se livrar, que ela viu que aquilo era violência. E hoje ela separou desse homem, tem quase 2 anos que ela separou desse homem. E eu agradeço, assim, sabe? E ela veio entender, foi num dessas rodas de conversa nossa, que aquilo tudo que ela passava era uma violência. E isso para mim foi muito forte, muito forte. E graças a Deus que a gente tem conseguido, né, tocar, sensibilizar, né, muitas irmãs que precisam. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa está entendendo, está sabendo, ela está com ele porque ela quer.
apanha e volta. A gente ouve muito isso, é porque ela quer, mas muitos não entendem que às vezes é meio que adormecida naquela situação. Então, duas histórias que eu trago para a vida. Marciele, muitas iniciativas lideradas por mulheres nas periferias acabam tendo também um impacto social muito forte. A partir da sua experiência acompanhando diferentes projetos e lideranças femininas, em que momento um pequeno negócio deixa de ser apenas uma fonte de renda e passa a se tornar um agente de transformação dentro do território? O que normalmente faz essa vida acontecer. Quando essa mulher ela consegue fazer desse empreendimento também um movimento multiplicador, capacitando, empregando, entregando oportunidade para outras mulheres. Nós mulheres, naturalmente, já temos aí esse espírito multiplicador, porque assim, se a gente gosta de alguma coisa, automaticamente a gente leva mais uma com a gente, né? Seja abrir uma conta num banco, fala, não, aquele banco me atendeu bem, ir numa loja, não, aquela loja me atendeu bem, enfim, a gente sempre leva mais uma conosco. Então, quando essa mulher, a partir do empreendimento dela, que debaixo de todos esses desafios postos que a Antônia trouxe como referência, ela consegue ser multiplicadora de conhecimento, de oportunidade, empregando, até mesmo contratando ali em momentos freelance, aí sim a gente entende que essa mulher ela vai para além do empreendedorismo, de fato ela é uma grande agente de transformação. Essa pergunta é para vocês duas. O que ainda precisamos fortalecer para que mais mulheres consigam empreender com segurança e crescer com seus negócios? Para mim, é a gente dar acesso. Quanto mais acesso a gente conquista, mais mulheres independentes e mulheres multiplicadoras a gente tem neste lugar, mudando a sua história, construindo uma nova narrativa para o seu futuro, seja ele empreendedor ou não, mas quando a gente consegue os acessos, a oportunidade, né, ela começa a chegar de fato. E aí sim, para mim, acontece essa verdadeira transformação socioeconômica na vida da mulher empreendedora. Eu acho que precisa mais políticas públicas também, voltada para esse público, né, que somos a maioria. Né? Eu fico observando a história do empreendedorismo, quando começou, né, em questão das mulheres, como começou essas mulheres desde lá, desde os tabuleiros das nossas ancestrais, que elas vendiam seus quitutes para comprar a carta de alforria dos filhos, marido, irmãos, enfim. Então, eu acho que precisa ter um olhar de uma política pública voltada para o empreendedorismo, principalmente para o empreendedorismo de mulheres, porque a gente segura aqui, uma fala muito nossa daqui da Bahia, a gente segura o reggae de muita coisa no país, e a gente não vê esse olhar voltado, né, diretamente. Tem um crédito, tem, mas às vezes é uma dificuldade. Muitas das nossas não têm nem o entendimento de como chegar até esse crédito. Facilitar, facilitar sim, para que essas mulheres possam ter o crédito aprovado. Então, eu acho que deve ter uma política pública voltada para esse público, porque irá ajudar muito, até na economia do país, na produção delas, né? Antônia, qual é o seu maior sonho para o futuro do Aira Atelier e das mulheres que fazem parte do projeto? Eu tenho um sonho e eu vou realizar, ter um lugar grande para receber muitas mulheres, a gente ter uma agenda lotada, né, de cada período, um curso, uma roda de conversa de fortalecer, ter várias irmãs com a gente, né, pedagoga, psicóloga, outros profissionais que possam ajudar a fortalecer essas mulheres. Eu penso assim, daqui a uns 5 anos, a gente tem a nossa sede própria, grandona, com tudo que a gente precisa para receber essas mulheres, com tudo que elas precisam para estar ali. E a gente está já com uma marca no mundo.
Eu quero que a gente já tenha a marca produzindo para o mundo. Daqui a 5 anos é o meu sonho, é o meu desejo, e eu venho trabalhando para isso, devagar e sempre. É um pouco complicado aquela história que você falou, Mariana, por causa da questão de casa. Sou mãe solo, minha filha agora entrou na universidade, uma loucura. Então, mas o meu maior sonho, pessoal, mesmo, é esse aí. Você chega assim, teve, sabe, a área de produção, ter é, tudo que a gente precisa para ajudar muitas mulheres. Então, é isso. E para a mulher que está ouvindo a gente agora e pensa em começar um negócio, mas ainda tem medo, que conselho vocês dariam? Comece, eu digo isso, comece. Está com medo, mas comece. Vá devagar, mas comece, não pare. Porque se eu fosse ouvir algumas coisinhas assim, eu não estaria aqui agora. Não estou rica, mas eu estou realizada. Eu estou assim, sabe, numa fase da minha vida que não tem dinheiro que pague. Eu poderia, pronto. Eu fui convidada algumas vezes para participar de uns processos seletivos que eu sabia que eu ia passar. Eu disse, eu não vou fazer, porque eu quero trabalhar com minha marca, com meu projeto, com meu produto. Então, eu estou contando os dias que, quando estiver perto, eu vou pedir aposentadoria, afastamento, e vou trabalhar só com o que eu gosto de fazer. Então, comece, mulher. O medo tem para tudo na vida, mas não pare e comece com o que tiver. Grite e comece. É isso. Bom, a Antônia já trouxe aí, realmente, já cantou a pedra. Eu digo também, só vai, mas, sobretudo, vá com uma rede, porque a rede vai te apoiar, vai te sustentar, vai te acolher, e quando eu digo sustentar, é te pavimentar de conhecimento, de encorajamento coletivo, que em qualquer momento que você pense em desistir, sempre vai ter uma falando assim, não, você não vai parar, não. Vamos juntas. Estou aqui, estou do seu lado, conta comigo. Então, só vai, mas busca primeiro ali uma rede para que você tenha aí uma estrutura mínima, para que você não desanime, enfim, com vários desafios que já estão postos e que irão ainda vir, né? Então, só vai, mulher, só vai, não desiste, não. Exatamente. Marciele, quando você olha para o crescimento do empreendedorismo feminino nas periferias, que futuro você imagina para o Brasil? Olha, um futuro muito promissor. Eu enfim, não estou romantizando o empreendedorismo, tá? Mas pensando trazendo aqui um retrato de um movimento gigante que nós mulheres iniciamos. Eu vou trazer, assim, até como referência para mim. Há 2 anos atrás, eu venho vendo, assim, assistindo tantas mulheres se posicionando de maneira tão assertiva, que eu acredito que até essas políticas públicas que a Antônia trouxe aqui, quanto desejo ou quanto necessidade para nós mulheres, ela está sendo criada por nós. Nós entendemos, de fato, o que nós mais precisamos e nós estamos construindo essas escadas para que a gente avance. Então, para mim, primeiro, eu vejo que o empreendedorismo é uma grande ferramenta para um futuro melhor para minha neta, para os filhos da minha neta, como também tenho visto um movimento muito assertivo e fortalecedor nosso, quanto feminino, atuando a ponto realmente de fazer com que a gente impacte a história agora do século, porque o que eu tenho assistido, o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho entregado, inclusive dentro da nossa rede, sobretudo dentro das favelas, é uma formação de mulheres completamente inabaláveis, sem romantismo nenhum, mas com a certeza de que o conhecimento, ele desperta, ele transforma e, sobretudo, ele liberta. Então, eu vejo aí um futuro muito promissor. Dessa conversa, ouvimos 2 trajetórias muito potentes. De um lado, a história da Antônia, que através do Airá Ateliê transforma arte, ancestralidade, cultura em oportunidades para outras mulheres, mostrando como o empreendedorismo também pode ser um espaço de acolhimento e reconstrução de vidas. E também a trajetória da Marciele, que a partir da própria experiência de superação, construiu redes, projetos, iniciativas que hoje fortalecem mulheres empreendedoras em diferentes territórios do país. Histórias como essas nos lembram que o empreendedorismo feminino nas periferias vai muito além de abrir um negócio.
Ele pode ser um caminho para autonomia econômica, fortalecimento de autoestima, criação de redes entre mulheres, transformação das comunidades. Quando uma mulher empreende, muitas vezes ela não transforma apenas a própria vida, ela abre caminhos para muitas outras. Iniciativas como a Aventura de Construir existem justamente para apoiar esse processo, criando pontes, fortalecendo capacidades e ampliando oportunidades para quem empreende nos territórios. Um trabalho que, na prática, acontece em grande parte ao lado de mulheres empreendedoras, já que a maioria das pessoas acompanhadas pela organização são mulheres que buscam fortalecer seus negócios e sua autonomia. Muito obrigada, Marciele e Antônia, por compartilharem suas histórias e reflexões com a gente. E obrigado também a todos que nos ouviram.